Salve, salve pessoal, aqui é Adriano Santos para mais um vídeo de hoje do canal Central Partners e hoje o tema de hoje é engajamento de parceiros e aí numa totalidade, não somente na entrada, mas sim com aqueles parceiros que já estão na base ou aqueles que estão entrando também na parceria, tá? A gente separou aqui em 5 fases e tem alguns temas que é bem legal a gente trazer para que a gente possa ter sempre em mãos, para que a gente possa estar sempre atualizando também isso. E isso também vai ser um material de apoio para que eles possam engajar, né? Então, na primeira fase a gente fala sobre integração e planejamento. Então, a gente precisa planejar, integrar o parceiro, saber das regras, saber do nosso sistema, saber como funciona, é muito mais que um onboarding, né? Então, o primeiro passo, e aqui são ações, né? Então, como eu disse, pode ser para parceiros que já estejam na base e para parceiros também que estejam entrando dentro da nossa parceria. O primeiro tópico que a gente traz aqui é a atualização de materiais de marketing. Então, questão de apresentação, questão de apresentações como fazer a venda, como implantar. Então, deixar todo o material bem completo, falando com o parceiro e não somente com o time comercial, é bem importante. Nesses materiais, também pode ter simuladores de precificação, de valores, algo nesse sentido que talvez o portal do parceiro ainda não possua, tá? Então é bem interessante a gente colocar spin selling, materiais comerciais, então não somente falando do nosso produto, mas uma capacitação também comercial, tá? Atualizar o portal do parceiro, ou seja, ver quais são aqueles parceiros que estão ativos, aqueles que estão inativos, atualizar com produtos e serviços, entender se toda a proposta ali está corretamente cadastrada, enfim, tracionar ali de uma forma mais transparente possível, comissionamento, deixar muito transparente para que eles possam também pesquisar quando eles precisarem. Reunião com parceiros antigos para revisar os objetivos, então é basicamente pegar um bolsão, pegar aqueles parceiros inativos, entender qual que é o momento deles, o que eles estão fazendo, por onde eles estão atuando. Então acho que é um bom caminho revisitar esses parceiros, porque teoricamente foi feito uma prospecção, foi feita a assinatura de um contrato, eles já estão dentro de casa, é muito mais fácil a gente reengajar esses parceiros do que tracionar com novos parceiros que ainda não conhecem nosso produto. Então eles já conhecem o nosso produto, já sabem o que a gente está falando, então é muito mais fácil a gente criar algum diferencial, algum combinado ali para que eles possam reengajar, tá? Iniciar o onboarding com parceiros recrutados, ou seja, não sendo redundante, mas é importante que a gente tenha um processo muito bem estruturado de passos e cronogramas de execução. Então, desde a parte da entrada, desde a assinatura do contrato, qual o primeiro encontro, a gente coloca ali no ponto 5 envio de kit boas-vindas, ou seja, esse kit boas-vindas é justamente materiais de marketing, acesso de portal de parceiro, acesso de base de demonstração, então um tem correlação com o outro e esse kit boas-vindas também pode ser com uma reunião de boas-vindas, né? Então essa reunião vai mostrar quais são os próximos passos, o que ele precisa fazer, aonde ele terá acesso às ferramentas que ele precisa, entre outros. Envio de e-mails, newsletter, então novidades, expectativas, trazer um cronograma ali de disparo de novidades para que o parceiro esteja sempre atualizado e sempre lembrando da gente. A gente sempre dá aquele exemplo do mousepad, da caneta, que está sempre na mesa do parceiro com a nossa marca, ou seja, quando ele olhar para aquele mousepad, ele vai dizer, puxa, estou devendo uma proposta que eu ia enviar a um cliente sobre o determinado produto que o Adriano me pediu, então isso é bem legal também para ser sempre lembrado, né? Então esse é o primeiro passo que a gente traz aqui da questão da fase 1. Para a fase 2, a gente vai ter aqui a parte de webinar de boas-vindas, né? Então é o que eu comentei na fase 1. Então a gente vai tracionar aqui com esse webinar de boas-vindas, explicando toda a parte ali de quais são os acessos, tudo isso. Envio de dicas, sugestões, oportunidades. Então a ideia é que todo mundo esteja dentro do WhatsApp, então para estar sempre enviando as novidades, enviando todas essas
atualizações, digamos assim, todas as oportunidades. Então, por exemplo, eu tenho um lead que entrou aqui para a tua região, contate para nós, enfim, tracionar ele também com essas informações. Isso está correlacionado ao ponto 3, que é criar, movimentar grupo de WhatsApp para trocar ideia e não é mandar uma mensagem assim, e aí, tem alguma proposta, como que a gente pode te ajudar, algo nesse sentido. Então, super legal também que o WhatsApp ele funciona muito para a gente poder fazer essa movimentação. E aí, saiu um material novo de marketing, saiu uma imagem nova para vocês dispararem, também é bem legal para que vocês consigam movimentar esse WhatsApp e também serem lembrados, tá? Na fase 4 a gente tem a coleta de feedback, ou seja, é como se fosse um NPS aqui para os parceiros, então entender o que ele está achando da parceria, é uma comunicação, uma conexão muito mais voltada a rapport, né? Então, o que ele está achando da parceria, se ele sentiu falta em alguma coisa, porque às vezes o próprio parceiro pode ser um motor de sugestões para a gente ajustar a nossa rota de acordo com o que ele já vivenciou em outros programas de parcerias mais maduros. Então, é uma boa oportunidade para a gente ouvir também, sempre escute seu parceiro. Então, é um ponto também que a gente coloca aqui como diferencial. No passo 5, dos passos 5 a gente já falou de 2, vamos para o terceiro. Então, o terceiro é o relacionamento e engajamento, né? Então, a gente traz aqui também, dentro do passo 3, as reuniões individuais, ou seja, a gente tem esse costume, né, de fazer esse relacionamento mais individual com os parceiros mais ativos. A gente sabe que é muito difícil para que a gente possa fazer isso de uma forma quantitativa, pela questão de quantidade de parceiros dentro de uma base da carteira de algum gestor de parceiro. Mas se você conseguir fazer ali a separação dos parceiros mais ativos, daqueles que estão no nível intermediário, para você conseguir fazer essas reuniões individuais semanalmente, quinzenalmente, é bem importante. Organizar treinamentos sobre temas gerais, aqui é bem legal, utilizo bastante desse recurso. Então, voltado para os canais, e aí pode ser desde a questão de produto, questão comercial, questão de engajamento, questão de campanha. Então, aqui funciona muito bem a nossa RMC, que é a nossa reunião mensal de canais, para que todos participem, né? Mas a gente pode fazer também treinamentos voltados aos temas pertinentes. Então, legislação, dependendo da plataforma, dependendo do sistema. Então, basicamente isso. Criar newsletters com cases de parceiros, então isso também serve muito para a questão quando a gente apresenta o programa de parcerias. Então, colocar parceiros de sucesso é bem interessante para que a gente possa ter também aquela confirmação, credibilidade, enfim, confiança daquilo que a gente está falando. Criar cadência de contato com todos os parceiros. Então, lembra quando a gente falou ali no tema 1 sobre reuniões individuais? A gente sabe que o volume, né, de parceiros dentro da carteira de um gestor de canais ele é muito grande. Então, a gente cria cadências de contato com todos os parceiros. É importante contatar todos eles. Seria o ideal fazer reuniões individuais com todos, sim, mas pela questão de braços, é legal criar essa cadência. Como essa cadência? É por WhatsApp, é por e-mail, é por telefone, dependendo do perfil do parceiro. Por exemplo, tem um parceiro que é muito solícito, gosta muito de conversar, ele é muito aberto, enfim. Isso também vai de região, por exemplo. Conheço parceiros em Recife que gostam de falar por telefone, parceiros do Rio Grande do Sul que gostam de responder mensagens objetivas no WhatsApp. Então é muito entender também qual é o modelo de comunicação que o seu parceiro está mais adaptável para também tratar ele dessa forma. Promover sessões de troca de experiência entre parceiros, aqui a gente coloca daí para os parceiros mais maduros, né? Porque senão pode também virar um detrator, né? Uma sala de reclamações, digamos assim, e muitas das vezes não é nem pela tua estrutura, e sim pelo mercado, por alguma situação, por algum parceiro que não esteja feliz com algum atendimento, e isso pode causar um ruído entre os outros parceiros que estão engajados. Então, quando a gente promove esses parceiros com trocas de experiências, é como se fosse um comitê, é como se fosse uma associação dos parceiros mais ativos. Então, a gente seleciona a dedo esses parceiros para que eles possam fazer essas trocas que são bem ricas quando os parceiros estão engajados, tá?
Disponibilizar materiais exclusivos como e-books, templates, é o que eu comentei no disparo do WhatsApp, então é bem importante também para a gente olhar para isso, beleza? Falamos aqui do passo 3 da fase 3, vamos para a fase 4. Na fase 4, a gente fala sobre ações de campanhas de incentivo e networking, né? Então, aqui a gente já fala um pouco mais avançado, de um canal um pouco mais maduro. Então, a gente vai lançar campanhas de incentivos por pontuação. Então, aqui é como se fosse um gamification, né? Que é exatamente o que a gente traz ali no segundo ponto. Então, implementa um gamification com a pontuação, para que o parceiro possa atingir ali as pontuações e as métricas para atingir determinados bônus, experiências, e aí aqui não precisa ser dinheiro em específico, né? Mas às vezes experiência para o time, para o comercial, enfim, a gente consegue também engajar bastante eles com isso, né? Eventos de troca de experiências entre parceiros, e aí é muito de feira, a nossa feira lá de food service ou de RH Tech ou de, sei lá, ERP, a gente vai convidar os parceiros que performarem mais, vão ganhar convites, vão poder também nos ajudar ali com os visitantes, então tornar os parceiros pertencentes ali à nossa estrutura também é bem legal. Isso é uma troca de experiência em eventos para parceiros. Divulgar sempre os aceleradores de campanha, ou seja, fiz uma campanha, a campanha está correndo, ou seja, é legal a gente colocar parciais para que eles possam também entender em que momento estamos. Um PRM ajuda muito para isso. Se não tiver um PRM, eu posso disparar por e-mail o ranking, né, de todas essas campanhas, dos incentivos, tudo isso. E reconhecer os melhores parceiros, né? Quem foi aqueles parceiros que atingiram ali as campanhas que a gente impôs, né? Que a gente lançou. Então, reconhecimento é fundamental. Eu lembro que em dos ou três projetos que a gente tocou, no final do ano a gente fazia o The Best Partner, né, do ano. Então é bem legal que a gente fazia troféus, né? Primeiro, segundo, terceiro, ou troféu por região. Então, quando você reconhece o parceiro, eu não estou falando que necessariamente precisa ser um troféu, mas é muito legal que a gente mandou fazer um simples troféu, né, com o melhor parceiro da sua região, o melhor parceiro do ano. Foi muito gratificante para ver eles colocando na prateleira deles, em todos os locais que eles gostariam que outras pessoas olhassem e eles tivessem o orgulho de falar que aquilo ali foi um reconhecimento de um atingimento que eles tiveram, tá bom? Vamos para a fase 5, então. A fase 5 é a fase de fidelização e expansão. Aqui também é um momento mais de maturidade, né? Então a gente pode implementar e divulgar benefícios de fidelidade. Então o parceiro pode fidelizar de alguma forma. Então, poxa, se eu tiver tanto de carteira recorrente, eu vou conseguir ter descontos diferenciados, vou poder ter acesso a leads enterprise, então a gente consegue também trabalhar muito nisso. Formalizar encontros com o CEO, com os parceiros de alta performance. Lembra que a gente falou sobre ali a gente trazer alguns parceiros para trocarem experiências, ideias? Aqui é trazer eles para conversarem diretamente numa mesa com os CEOs da empresa, com os investidores, né? Então, eles conseguirem expor todos os pensamentos, todas as ideias que eles têm na ponta, né? É muito valioso para eles, isso causa muito engajamento. Poxa, estou sendo ouvido. Tantas empresas que a gente conhece que não escutam os parceiros, que não tem nenhum canal de suporte para o parceiro N2, né? Então, aqui ele é bem interessante. Revisar resultados para identificar melhorias no Q3, ou Q4, Q1, Q2 independente. Aqui na apresentação a gente trouxe Q3, por exemplo, porque é o que a gente passou no Q2. Poxa, o que eu posso identificar com todas essas métricas que a gente trouxe, melhorias para o próximo quarto. Então é bem interessante que a gente também consegue, com todos esses dados, olhar. Planejar a próxima campanha, co-criando com parceiros engajados, ou seja, eu vou pegar os parceiros engajados que fizeram ali, tiveram sucesso nas campanhas e vou tentar identificar o que chamou a atenção para que eles engajassem, para que eu possa replicar e escalar com os outros parceiros. Feito? Aqui algumas ideias, tá, gente? Não é uma
uma lei, né? Não está escrito em pedra, são algumas ideias que vocês podem ter para engajar os seus parceiros, desde a entrada até a maturação deles. Mas comenta aí, faz sentido isso para vocês? Vocês já utilizaram algum tipo de métrica que eu trouxe aqui nessas fases? Comenta, compartilha, curta também, nos ajuda muito também a chegar nas pessoas da nossa área. Perfeito? Esse foi o vídeo de hoje, canal Central Partners, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!